Tá bom. Se tiver tempo, né? Aí eu faço o restante, tá? Bom, me pediram uma longa sequência, né? Essa daqui foi uma das que me pediram bastante também. Eu acho que eu sei porquê, né? Mas vamos lá. Física, né, normalmente é um calo para a maioria das pessoas, né? Mas vamos tentar superar isso, né? Com o tempo. Bom, a 16, né? Trata de dinâmica, né? Ele diz aqui que um experimento é realizado para determinar a densidade da água de um lago foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Aí ele diz dá um dinamômetro, que está bem aqui. O dinamômetro serve justamente para medir a força, tá? Como é que o dinamômetro faz? Ele mede a força de acordo com a tração que existe nele aqui, né? Então é isso que acontece. A tração que está aqui é a medição que está no dinamômetro. Talvez isso tenha gerado alguma divergência com vocês na hora da resolução, porque sem saber o que seria, quais as forças estariam atuando aqui. Mas vamos lá. Aí diz com graduação de 0 a 50 newtons, ou seja, passou de 50 newtons ele já não consegue medir, ele quebra. Aí diz um cubo maciço homogêneo de 10 centímetros de aresta, ou seja, se tem 10 centímetros de aresta e é um cubo, o volume dele eu passo para metro, né? 10 centímetros é 0,01 metro. Então o volume dele é esse aqui, né? Volume de 10 a menos 3 metros cúbicos, que eu quero passar para metro. E ele diz aqui que tem 3 quilos a massa. Inicialmente foi a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons. Então no dinamômetro está 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro suspenso no ar. Então, o que é que leva a crer aqui, né? Se o dinamômetro quando ele está preso no ar, né, tá aqui e tá aqui o dinamômetro, aqui como se fosse o dinamômetro aqui tá agindo a força da gravidade, né? Eu vou falar peso aqui, que é mais comum. E a tração aqui, como ele está igualando, né? Tá suspenso no ar, isso aqui é a tração. E a tração, nesse caso, é igual ao peso. Então, o peso é 30 newtons, né? Isso a gente já saberia usando a gravidade como sendo 10, né? Mas enfim, a questão quis frisar pra gente que a gravidade é 10 aqui também. Então, ele diz, quando o cubo está preso no dinamômetro suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade do seu volume ficar submerso, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Então, o que acontece? Quando a gente mergulha um corpo dentro da água, vai passar a existir uma força chamada empuxo, né? A empuxo é a força, basicamente, tá? É a força que a água, ou fluido, né? Quando você joga em qualquer fluido, faz naquele volume, tá? Então, é isso que vai acontecer. Vai passar a existir uma força empuxo que a gente tem que calcular ela para o que a questão vai pedir. Aí diz, considerando que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água no lago em gramas por centímetro cúbico é. Então, beleza. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que essa tração é o que o dinamômetro vai medir, né? E ele diz que nessa circunstância aqui, está medindo 24 newtons esse dinamômetro. Então, essa tração aqui é de 24 newtons. Tá? E a força peso, ele dá, que é inerente ao corpo, né? Depende só da massa e da gravidade no local. Ele diz que é de 30 newtons. Então vamos especificar aqui, né? Porque o corpo está em equilíbrio, né? Porque conseguiu medir, alcançou uma medição aqui. Então está em equilíbrio. Então nesse caso, essa força peso que está atuando para baixo vai ser em módulo igual ao empuxo mais essa tração. Todos compreendem isso? Então,
essa força peso vai ser tração mais empuxo. Todos sabem calcular empuxo? Empuxo é igual a densidade do líquido vezes volume submerso vezes a gravidade, tá? Volume submerso. Beleza. O peso ele diz que é 30 newtons, é igual a tração, que é 24 newtons, mais empuxo. Como ele quer a densidade do líquido, né, que é da água, então esse empuxo vai ser igual a 30 menos 24. Esse empuxo, que é igual a densidade do líquido, que é a água, vezes o volume submerso, vezes a gravidade, que é 10, vai ser igual a 6 newtons, né? Ele quer isso aqui. A gente tem o volume submerso, que é metade do volume do cubo. O volume do cubo é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. A gravidade é 10. Então, facilita, né? A gente já consegue identificar aqui a densidade da água vezes o volume submerso, que é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, dividido por 2, que está metade submersa, ele diz na questão, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 6. Jogo isso aqui para o outro lado, né? Para cá, multiplicando. Isso aqui vai dividindo. Vai ficar densidade da água igual a 12 vezes dividido por 10 elevado a menos 3 vezes 10, né, que é o que está aqui. Essa parte que está em cima, né? Isso aqui vai ser igual a 12 vezes 10 ao quadrado, né? Porque 10 elevado a menos 3 vezes 10 é 10 elevado a menos 2. Como isso aqui está embaixo, quando joga para cima vai multiplicando. Então vai ficar 1.200 metros cúbicos por 1.200 quilos por metro cúbico, né? Porque a gente usou tudo no sistema internacional. Então, se é 1.200 quilos por metro cúbico, isso aqui é igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, Ei, você Matheus, diga. quando eu faço essa conversão de quilo por metro cúbico para grama para centímetro cúbico, eu não tenho que voltar mais casas, não? Porque tá elevado ao cubo de metro por centímetro. Mas é porque de quilo para grama também tem a conversão, entendeu? Aí tem a conversão Uhum. de metro para centímetro e mais tem a conversão de quilo para grama. Aí uma coisa compensa a outra, entendeu? Entendi. E vai ficar 10 a menos É isso aí. 6, não é isso? Isso. E 10 a 10 a menos menos 6 aqui 3. e 1 quilo é 1.000 gramas. Então isso aqui 10 a 10 a 3. 3. Entendi. Aí Valeu. vai acontecer isso. Bom, isso aqui eu acho uma questão bem confusa. Eu, eu entendo aí os questionamentos. Foram vários pedidos sobre essa questão. Vamos lá. Ele diz aqui: em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. O que é que está acontecendo aqui, né? Pode ser um balde, sei lá, com água aqui. Vamos dizer que isso aqui é a superfície de uma água. De um balde, peraí. Isso aqui é um balde. Aqui tem água. O que vai acontecer? Tem uma torneirazinha aqui, né?
e tá pingando gotas. Quando essa gota atinge a água, vai vir uma onda, né? Fazendo uma onda aqui, só, fazendo onda pra cá, né? Da mesma forma aqui, né? Aquela ondinha em todas as direções, né? Quando você joga uma pedra na água, vai ondas em todas as direções. É isso que está acontecendo aqui. Pela ação dessa gota, vai ter ondas aqui atingindo, acontecendo, né? Aí diz, padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. Aí diz, a distância entre duas cristas consecutivas é 25 centímetros. Ou seja, a distância entre duas cristas, é exatamente o lambda, né? Isso aqui é 25 centímetros ou 0,25 metros, né? Aí diz, e a cada uma delas se aproximava da borda da piscina a velocidade de 1 metro por segundo. E a velocidade igual a 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminui e a goteira passa a cair uma vez por segundo. Então ele passa de 2 vezes por segundo, duas gotas por segundo para 1 gota por segundo. Então, o que acontece? Vocês concordam que a gota, né, ele não diz que a gota aumentou ou diminuiu. Ele diz que a gota basicamente é a mesma coisa, é a mesma gota, só vai cair uma frequência menor. Se cair 2 vezes a cada segundo, vai cair 1 vez por segundo, ou seja, a frequência vai sofrer uma interferência. Frequência com que a onda está acontecendo, né? Então, vai haver uma mudança na frequência. Se vai haver uma mudança na frequência, né, a distância entre as cristas vai aumentar, né? Porque se eu tinha uma onda aqui agora, a cada 2 segundos, ou a cada segundo tinha 2 gotas, então formavam-se mais cristas, né? Mais cristas eram formadas. Mas agora, se a cada segundo só uma gota é formada, então forma menos cristas. Então, a distância entre elas vai ser maior do que antes. Não sei se ficou claro para todos, mas eu estou dizendo estou desenvolvendo o que está acontecendo aqui. E se o peso da gota não sofre diferença, é a mesma gota, não faz sentido se antes, só porque caía 2 gotas a cada segundo, a velocidade era 1, não faz sentido se passar de 2 gotas para 1 gota, a velocidade com que ela chega mudar. Porque o peso da gota não vai interferir. Entendeu? O peso da gota não vai mudar, no caso. Então a velocidade com que chega, com que a onda se desloca daqui para cá, vai ser a mesma. Só vai ter mais cristas na que tinha 2 gotas a cada segundo. Mas a velocidade com que ela chega aqui é a mesma, porque é a mesma gota. Né? Matheus, como é que poderia ser para eu saber se a velocidade muda? Tipo assim, como seria se a velocidade mudasse? Se for gota diferente. Porque se Só eu tenho... assim? Só assim. Porque se eu tenho a mesma gota caindo, vai ser formada a mesma onda. Concorda? Tá. Porque, se eu jogo uma pedrinha pequenininha, vai ser formada uma onda. Se eu jogo uma pedra maior, a onda vai ser formada com outras características. Entendeu? Inclusive a velocidade. Então, só vai mudar a velocidade da onda se mudar essa questão da característica da onda, que é o peso da gota, o volume da gota. Aí sim, poderia ser mudado alguma coisa relacionada à velocidade. Mas como não foi citado nada disso, então a velocidade que ela chega é a mesma.
Porque é a mesma gota caindo. Só muda a frequência com que ela chega. Matheus, Oi. essas duas gotas que caem, elas poderiam sofrer interferência? Tipo, aumentar o tamanho da crista dela? Não, porque a velocidade é a mesma. Porque a Ah, partir do entendi. momento que cair uma aqui, ela vai se propagar, aí a outra vai ser em um outro momento. Essa onda aqui é porque eu estou desenhando, mas o ideal não seria isso, né? É porque quando você joga uma pedra, por exemplo, você não está jogando duas ou várias, só vai ter uma ondinha, né? Se propagando. Porque eu só tive um pulso, né? Que a pedra cai e sai uma, uma, uma onda só, né? Uma crista e tal, se propagando. Então cada gota que cai é uma crista diferente, é uma onda diferente, entendeu? Que vai se propagar. Aí o conjunto delas a gente analisa. Deu pra entender? Eu acho essa questão muito confusa. Acho que sim. Bastante confusa. Mas, então, deu pra entender. Aí diz aqui, com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornam, respectivamente, a distância entre as cristas, como tá havendo, antes era duas gotas por segundo, agora é só uma gota, então vai se propagar uma onda, aí depois vai se propagar uma outra. Então a distância entre as cristas vai ser menor. É porque o desenho aqui, não, esse desenho que eu faço não é muito interessante. Porque quando eu faço isso aqui, quando eu faço esse desenho aqui, né, e jogo para essa dinâmica, no caso, isso aqui seria quando cai uma gota, e isso aqui já é uma outra gota, que é o pulso que gerou. É como se eu estivesse fazendo isso aqui numa corda. Gerei um pulso, aí na corda vai gerar uma onda. Se eu faço duas vezes, vai gerar duas ondas. Entendeu? Matheus, eu Oi. entendi que a velocidade não muda porque nenhuma característica da onda, da onda mudou, né? Da gota, nada É, mudou. Só que na hora que eu pensei assim, se estavam caindo duas gotas a cada um segundo, sim, estava caindo gota de uma forma mais rápida. Então, sim. se depois caiu só uma gota a cada um segundo, diminuiu, entendeu? Essa velocidade Diminuiu a passou a ser mais velocidade. lenta. Não, diminuiu a velocidade que está caindo a gota. Diminuiu, não é é porque o nome velocidade é ruim. Por isso que eu não falei velocidade. Eu falei frequência. Diminuiu a frequência com que está caindo a gota. Mas Entendeu? isso também é uma velocidade, por isso que eu pensei desse jeito. Não, isso não é Eu não, velocidade. não entendo. Isso não é velocidade. A, veloci... a velocidade com que cai a gota não tá. Não, isso não é movimento. Entendeu? Isso não é espaço sobre tempo. Isso não é espaço sobre tempo. Tá? É o número de gotas que está caindo por segundo. Isso não é espaço sobre Sim, tempo. Entendeu? é E por porque isso. E por frequência isso é o número de acontecimentos por tempo, né? exatamente. Isso não é espaço sobre tempo. Por isso não é bom falar velocidade, e sim frequência. Entendeu? Eu Tá entendo, certo, eu tá entendo que bom. o raciocínio é esse, né? É meio que tá sendo mais veloz que cai a gota, Pois é, mas, mas é a frequência com que tá caindo. Porque a gota é a mesma, só a frequência que mudou, entendeu? tá bom, obrigada. Aí por isso que é maior, né? Porque vai maior e a velocidade é a mesma.
Beleza? Eu posso sair daqui tranquilo, que todo mundo conseguiu entender essa questão. Qualquer Sim. outra dúvida aí, vocês podem me falar. Bom, essa aqui tá o gabarito errado, né? Eu fui ver. O gabarito tá D, mas não é D, tá? É AE. Não sei se só isso já respondeu às dúvidas de vocês, mas eu vou falar aqui. Ele diz aqui, né? A ingestão de gordura de carne, manteiga de garrafa, pode promover o aumento da secreção de bile no intestino. A atuação da bile na digestão ocorre através da... A bile, ela vai emulsificar a gordura, né, para facilitar a, a digestão de lipídios. Então, é isso que a bile faz na digestão, tá? Eu acho que a maioria de quem pediu essa questão foi por conta do gabarito errado, porque no gabarito lá tá D e é a letra E, tá? Eu não sei se Não. ficou mais alguma dúvida, vocês podem me falar. Deus, eu fiquei na cabeça, emulsifica gordura. Então, como é que emulsifica proteína? Eu tinha marcado a A por degradar esses triglicerídeos e Não, esteroides, que são lipídios. gente, não é proteína mesmo não. É gordura mesmo. É a digestão mecânica de triglicerídeos mesmo, não tá gabarito errado não. Mas por que é Eu entendi mecânica? agora. Agora eu. Agora eu que vacilei, gente. Foi mal. Por que é mecânico? É, Porque não é a atuação de enzimas. Entendeu? É um gabarito estranho, né? É um gabarito eu estranho. tinha marcado A porque eu achei que estava mais certa degradar triglicerídeos e esteroides, porque não pode ser A. É porque esteroides não. Esteroides não. Mesmo que E a esteroides ação seja de um lipase. Não, lipídio. não tem a ação de lipase na bile. Ah, tá. Na bile não Onde tem que ação de tem? lipases. Eu acho que é o suco pancreático. É porque junta tudo ali, né? Quando vai pro intestino. Aí junta bile, aí suco pancreático, que é onde mais tem enzima. Aí tem as próprias do intestino, né? As próprias enzimas do intestino. Então, é mecânica porque não é a atuação de enzima, entendeu? É um gabarito estranho, né? Isso aqui foi da Olimpíada Brasileira de Biologia, OBB. É um gabarito bem estranho, né? Eu recomendaria até para eles não colocarem essa mecânica, porque esse mecânica acaba. A gente assimila muito a ser o ato de mastigação, né? Aí a gente acha como se fosse a digestão mecânica sendo isso. E é o que é ensinado mesmo, né? Mas é mecânica somente pelo fato de que não é a atuação de enzima, entendeu? A bile, ela emulsifica. Ela atua emulsificando. Então ela atua na digestão dos triglicerídeos. Tá? Matheus, é só triglicerídeos? Ou não é esteroide também? É porque o esteroide é mais complexo, né? A gente nem se alimenta dos esteroides, né? Normalmente. A não ser que, né? Mas por isso não. Porque o esteroide é a base de lipídio também, né? É mais essa ação de lipase aqui, sabe? É mais a ação de lipase que na bile não vai ter. Tá? Não vai ter essa ação de lipase. E depois eu posso até falar com mais propriedade, tá? Vou pesquisar esse fato dos esteroides aqui. Porque na hora, né, que eu tava fazendo, assim, né? Eu cortei pela ação de lipase. Mas eu posso pesquisar um pouquinho sobre a ação da bile em esteroides, tá? Depois eu falo até pra vocês. Mando um áudio e tal no grupo. Mas essa questão tá estranha mesmo, né?
bem estranho. Pela mecânica ali dos triglicerídeos. Beleza? Eu prometo que eu vou pesquisar esse item A e te falo melhor, tá? Eita, isso aqui. Bom, Vamos pra próxima aqui. Qualquer coisa vocês. Eu vou mandar um áudio sobre essa outra questão aí. Vamos lá. Bom, o que é que tá acontecendo aqui? Eu não sei porquê, mas o meu computador, às vezes, ele come o FI de algumas questões. Não sei porquê. Ele só ignora que existe o FI, tipo nesse coeficiente. Aí ele colocou coeficiente. Ele ignora a existência de alguns FIs. Eles uma caixa de massa 5 kg em repouso no ponto A de um plano inclinado sofre um impulso instantâneo de um menino, né? Aqui, menino aqui, aí percorrer 4,5 metros. Então ele vai daqui até o ponto B e essa distância aqui é 4,5 metros. Aí diz a caixa para o ponto B. Aí considerando desprezível a resistência do A e sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre superfície e contato é 0,20, determine aproximadamente a velocidade em metros por segundo imprimida no caixote no ponto A. E de seno de 12 é 0,20, cosseno é 0,98. Beleza. Aqui a gente precisa entender a decomposição de vetores, né, em planos inclinados. Se tem gente que ainda não tem essa familiaridade toda, vamos aprender agora. Uma boa hora. Bom, sempre a gente vai colocar, primeiramente, a força peso, né? Que existe essa força peso, que é sempre para baixo, né? Independente se é inclinado ou não. E existe a decomposição da força peso, que no caso é isso aqui, peso cosseno do ângulo θ, que é 12 graus. Eu vou chamar de θ por enquanto, tá? E existe essa pra cá, que é o peso vezes o seno de θ. Contrário ao movimento, contrário à intenção do movimento, existe a força de atrito e existe aqui a famosa normal, tá? E lógico, a força que ele está aplicando aqui. Ó, bom, vamos começar aqui como é que a gente vai fazer para resolver essa questão. Primeiramente, né, a gente tem que achar a normal para a gente achar a força de atrito, né? Porque a força de atrito é μ vezes a normal. Mas vamos fazer um diagramazinho de corpo livre desse bloco para a gente entender o que é que tá atuando aqui nas forças, tá? Matheus, rapidinho, por favor. Pode dizer. Por que tu botou. Eu tô com dúvida no ângulo. Por que tu botou o cosseno ali e o seno ali? Ó. Vamos lá. Se eu traçar essa reta, eu vou traçar essa reta aqui e essa reta aqui. Tá? E, nesse caso, gerou esse ângulo aqui, que eu não até então não sei fazer, não sei qual é. E esse. É porque é mais fácil quando esse bloco tá pra cá. Eu vou colocar ele pra cá só para facilitar as semelhanças de triângulo, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais em cima. Vai entender por quê. Eu vou jogar aqui esse peso pra cá. Aqui é a força peso pra baixo.
Aí eu vou, na verdade eu vou estender ele bem pra cá. Só tracei essa reta. Aí eu vou estender. Aí eu quero, né, traçar essa normal aqui, né. O normal é perpendicular, tá? Ao plano. Se essa normal aqui é porque isso aqui é 90 graus, tá? Tô dizendo. Que eu quero mudar o eixo de rotação daqui, né? Eu quero mudar o eixo que eu tô usando. Bom, o que acontece? Isso aqui é 90 graus, né? Isso aqui também. Isso aqui, por mais que pareça que é 90 graus, isso aqui não é 90 graus. O desenho assim às vezes não ajuda. Não, na verdade isso aqui é 90 graus também. É esse que não é. Isso aqui é 90 graus porque tá reto, né? Ó, isso aqui é a força peso. Sempre tá apontando pro centro, né? Então com esse eixo aqui, essa força aqui tá fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Beleza. Aí eu posso fechar esse triângulo aqui. Aí o que acontece, ó. Se eu pegar, né, esse triângulo aqui, né, é basicamente igual a esse, né, que é semelhante a esse maior. Então, se aqui é 90, né, aí esse aqui é 12, e aqui vai ter 90 menos 12. E esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse daqui, tá? Por semelhança, esse ângulo daqui é igual a esse daqui. Por semelhança de triângulo, tá? Então esse daqui é 12. Esse ângulo aqui é 12 graus. Tá? Aí por isso que aqui é o P cosseno de 12 graus. E aqui é o P seno de 12 graus. Tá certo? É mais fácil de ver quando joga essa barrinha, essa parte aqui mais pra cima, que aí você joga bem pra cá, aí facilita mais, né, a visualização, que aí eu posso te provar com mais clareza, né, é isso que eu tô falando. Por Eu causa entendi. Só uma dúvida. Eu de sempre halteres posso internos. dizer, então, nesse caso, que nesse caso o ângulo vai estar nesse canto e isso vai ser um P cosseno, esse para baixo? Sempre. Isso aqui sempre. Tá bom, nesse caso, né? Ok, obrigada. Sempre quando o ângulo é esse, é P cosseno. Se ele der esse ângulo, aí é diferente, é P seno. Entendeu? Que aí esse Tá ângulo bom. aqui é semelhante a esse. Entendeu? Vamos lá. Aí nesse caso, né, a gente vai fazer o eixo somatório daqui, né? Que a normal vai ser, como está em equilíbrio, a normal vai ser igual a P cosseno, né? Então, P cosseno θ igual a normal. E aqui tem a força de atrito. E P seno é equivalente à força
que ele está aplicando. Então, força vai ser igual a força de atrito mais P seno de θ. Beleza? Então, show. Força de atrito é o peso vezes a normal, né? Então vai ficar F igual a peso cosseno de θ vezes mi, né? É mi vezes a normal. Isso aqui é normal. Mais P seno de θ. Então essa força vai ser igual. Eu vou colocar P em evidência, que vai ficar P vezes, que multiplica cosseno, vou colocar mi vezes cosseno de θ mais seno de θ. Força, né? Massa vezes aceleração, que é a aceleração que eu quero, né? Porque eu vou usar Torricelli. Massa vezes aceleração é massa vezes a gravidade, que é o peso, vezes mi vezes cosseno de θ mais seno de θ. Eu corto essa massa, né? Eu posso fazer isso, porque eu posso jogar isso aqui para cá dividindo. Vai cortar. Então a aceleração, que é o que eu quero, vai ser a gravidade, que é G, vezes. Aí a gente tem, né? Mi, que é 0,20, vezes cosseno, que é 0,98. 0,2 vezes 0,98. Mais seno, que é 0,2, né? Ó, como tem 0,2 aqui, 0,2 aqui, aí para melhorar as contas, eu vou botar em evidência só para não multiplicar 0,2 vezes 0,98 e tal. Então vai ficar A igual a G vezes 0,2 vezes 0,98 mais 1, que é esse 0,2 aqui. Tá todo mundo entendendo, gente? O que eu tô fazendo? Vou prosseguir, tá? Então a A vai ser, isso aqui é 10, né? 10 vezes 0,2 é 2. 2 vezes, isso aqui é 1,98, eu vou arredondar para 2 também. Vezes 2. A igual a 4. Beleza. Já achou a aceleração. E ele diz que sai aqui com uma velocidade inicial, né? E quando chega aqui, ele para. Então, velocidade final é igual a zero. E a gente tem por Torricelli, né? Que aí a gente vai ter V0 ao quadrado sendo igual a 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Né? Então, V0 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔS, que é 4,5 metros. 2 vezes 4,5 é 9, né? Então, V0 ao quadrado igual a 4 vezes 9. Então, se a gente multiplica, passa aqui na raiz, né? V0 vai ser raiz de 4 vezes 9. Raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Então, vai ficar V0, 2 vezes 3, que é 6 metros por segundo. Resposta letra C. Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir aqui? Eu vou deixar essa daqui um pouquinho para depois, porque essa aqui é mais complicada. Então, eu vou fazer porque temos pouco tempo, né? Eu vou tentar fazer o máximo de questões que eu conseguir. Vamos lá. Essa 26, né? Ele dá dois textos. Um que ele diz, né? Sobre a anemia falciforme, que ele diz assim: a anemia falciforme manifesta-se fenotipicamente somente em indivíduos homozigotos com mutação específica, chamada HBS, que é a hemoglobina S, tá?
Os heterozigotos são assintomáticos e, portanto, seu fenótipo é aparentemente indistinguível nos homozigotos saudáveis. Beleza. O que é que ele está dizendo aqui, né? Que existe uma anemia chamada anemia falciforme, que é dada pela hemoglobina S, né? Que geram hemoglobinas em formato de foice. E essas anemias em dupla homozigose, em duplo dominante, né? Que é os dois dominantes, dois excisão, ela é imprópria para a vida, né? Que ela não consegue transportar oxigênio da maneira correta. Mas quando ela se manifesta em heterozigose, ou seja, algumas hemácias vão produzir, vão estar em formato de foice e outras não, então é viável para a vida, tá? Existe condições até que melhoram, né? Por exemplo, tem populações na África que possuem a hemoglobina, né, em formato de foice, a heterozigose para a anemia falciforme é mais viável à vida do que pessoas totalmente saudáveis, né? Então, a seleção natural lá em algumas partes da África favoreceu exatamente selecionando os heterozigotos, porque uma doença endêmica lá na África era a malária. Ela atua exatamente nas hemácias. Como as hemácias de pessoas com anemia falciforme, né, heterozigotos, porque os homozigotos, o homozigoto, eles são inviáveis. Então, essas pessoas acabavam tendo vantagens em relação às pessoas saudáveis quando se trata de malária. Então, acabou que o ambiente selecionou as pessoas heterozigotas. Tá? Enfim, vamos para o texto 2 agora. Aí diz: dados dos programas estaduais de triagem neonatal mostram que no estado da Bahia a incidência da doença é 1 para 650. Ou seja, a cada 650 pessoas nascidas, uma tinha anemia falciforme. Já no Rio de Janeiro, a taxa é de 1 para 1.300, ou seja, a cada 1.300, um tinha anemia falciforme. Em Minas Gerais, de 1 para 1.400, ou seja, 1 a cada 1.400 pessoas tinha a doença. Aí diz: a comparação das taxas de incidência da doença abordadas indica que, o que é que pode indicar? Na Bahia, a chance de ter um indivíduo com anemia falciforme é maior do que tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro. Então existe alguma coisa na Bahia que favorece exatamente a produção de indivíduos com anemia falciforme. Então, o que pode indicar? O que pode indicar é exatamente o maior índice de genes da anemia falciforme circulantes naquele estado, né? Existem mais genes circulantes da anemia falciforme naquele estado, para favorecer a maior incidência dessa afecção. Ou seja, existem mais pessoas em heterozigose, porque a homozigose ela é inviável à vida, né? Então vamos procurar algo nesse sentido. A comparação das taxas de incidência da doença abordada indica que a probabilidade de nascer uma criança assintomática é igual nos 3 estados? Não, né? A gente não tem relação com isso. Chance de ocorrência de uma nova mutação nesse gene é maior no Sudeste? Não, né? É menor. A proporção de heterozigotos para anemia falciforme é maior no estado da Bahia. Com certeza. Por quê? Porque o homozigoto dominante para essa doença, né, ele é inviável à vida. Entendeu? O número de pessoas que
Oi? É só uma dúvida. Tipo assim, eu não tô lembrando nada da anemia falciforme. Hum. Como é que eu vou saber que ela é recessiva ou dominante? E que, no caso, Não precisaria saber. a homozigose é Letal? letal. Isso tem que saber. Isso eu tenho que saber. Tem. Mas ela é dominante ou ela é recessiva? Ela meio que é codominante, porque é porque esse negócio de dominância e recessividade, ela não é 100% fiel, entendeu? Porque é o seguinte, dominante dominância e recessividade indica somente o quão importante, se é uma proteína estrutural, aquele gene está produzindo uma proteína estrutural ou não, entendeu? As proteínas estruturais, elas são taxadas como dominantes, porque se você deixa de produzir uma, você você não consegue suprir, né? Nesse caso, somente com um gene alterado. Tá, mas, por exemplo, numa questão em que ele perguntasse a proporção, ele tivesse que fazer aquela letrinha, aí ele teria que me dizer que o heterozigoto, por exemplo, que o homozigoto letal é recessivo ou dominante, ele vai ter que me dizer, né? É porque não vai muito para esse lado, mas ele vai dizer sim, entendeu? Tá. Tu não vai ver muita questão assim não sobre anemia falciforme, tá? Ah, então tá bom. Mas tu tem que saber que ela é em duplo, quando é homozigoto, né? Ele vai ser letal. Bom, deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma questão aqui. Isso aqui dá pra fazer. A 28. Aí diz aqui, né? O óxido de etileno, Et, né? Et, é 2 carbonos. O óxido é que tem oxigênio, né? Apresenta sua estrutura química cadeia carbônica heterocíclica, ou seja, com heteroátomo e cíclica. A gente está procurando coisa que tenha 2 carbonos com heteroátomo e cíclico, constituído apenas por carbonos primários, e só tem a carbono primário. Aí vamos revisar um pouquinho o que é carbono primário e a partir dali só enchendo linguiça. Carbono primário ligado apenas a um carbono. Carbono secundário a 2 carbonos. Carbono terciário a 3 carbonos. Carbono quaternário ligado a 4 carbonos. Aqui a gente já mataria só com a et, né? Só a parte aqui do etileno a gente já mataria, porque a única que tem 2 carbonos é a letra D. Mas ela tem tudo, né? Ela tem tudo que a gente disse ali. Ela é cíclica, porque está ali fazendo um ciclo, fechando o ciclo. Ela tem heteroátomo com oxigênio. É o oxigênio como heteroátomo. Então, ela gabaritou aqui todas as coisas que a gente queria, tá? A letra D é a resposta. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Vou Tranquilo. deixar... Oi? Eu disse só que tava tranquilo, deu certo. Ah. Como já são 9 horas, vou deixar as outras duas para a próxima, viu? Deixar as outras duas para a próxima. Acho que tem 2 ou 3, né, na verdade. Porque realmente foram várias questões e realmente as questões de física de hoje foram bem complicadas, tá? No mais, tenha um excelente final de semana. Eu vou deixar gravada a aula de matemática com as questões que vocês pediram, tá? E
Até a próxima, tá, gente? Excelente final de semana. E estudem, tá? Meninas. Ei, Amiga, Matheus. essa aula Oi. também.